Bem, de volta já aqui com o Gazeta Entrevista e conosco agora a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, presidente da Associação dos Municípios do Acre, e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Derlei Cordeiro, que é vice-presidente da associação. Antes de falar dos municípios de cada um, eu quero falar no geral, né? As prefeituras do Acre, a maioria delas em dificuldades, inadimplentes com o governo federal. Isso acaba inviabilizando, porque alguns ministérios não vão liberar verbas se não estiverem adimplentes. E ontem vocês estiveram reunidos com alguns prefeitos. Como é que está essa situação? Né? Qual é o diagnóstico que a associação faz e qual a saída que é apontada para esse impasse? Então, a situação está realmente muito crítica para os municípios, não é? Uma vez que a gente foi informado que vai ser cumprida agora essa exigência, nós tivemos semana passada no Calha Norte, lá conversando, vendo a possibilidade de liberação dos recursos, pelo menos até agora, porque nós não estávamos preparados, o município nenhum estava preparado para já ter que cumprir isso aí, sob pena de perder as emendas parlamentares, e lá foi nos informado que não tem, eles não vão abrir mão de hipótese nenhuma, e isso com certeza vai causar um prejuízo muito grande para o Estado, já que a maioria dos municípios estão nessa situação complicada. De onde que essas prefeituras vão cortar gastos? Para poder, pelo menos, fazer acordo, renegociar a dívida? Então, está difícil. O problema aí todo é com a lei de responsabilidade fiscal no que tange ao setor de pessoal, né? Que o índice é até 54%, e a maioria das prefeituras realmente ainda não conseguiram. E o jeito aí está sendo fazer corte mais cortes. Tem uma hora que a gente não sabe nem como as prefeituras vão se manter, porque termina que a gente corta tanto servidor que falta servidores em muitas secretarias. Nós temos aí um caso mais complicado do prefeito Tanício, de Manuel Urbano, que vai demitir agora 74 servidores concursados. Mas isso não vai contra a lei? Porque pelo menos é questionável, né? Porque se tem estabilidade no serviço público, como é que vai ser demitido? Não, mas a lei ampara, porque o que aconteceu? O prefeito Tanísio, ele não paga uma gratificação, ele tirou todos os comissionados, ele tirou tudo que poderia ter colocado. E ainda assim não chegou no limite? E ainda não chegou. Quando ele ocupou, estava com 83%, quando ele assumiu a prefeitura, e mesmo assim não chegou. Ele está trabalhando, inclusive, seguindo a orientação do Ministério Público, que está acompanhando toda essa situação, que é para na hora de ver quem serão os que vão ser demitidos, não dizerem houve apadrinhamento daqui ou dali, o Ministério Público do Trabalho vai estar acompanhando toda essa situação. Lá em Cruzeiro do Sul, até tem uma pergunta aqui, aliás, várias perguntas do mesmo assunto. Perguntando sobre o pagamento de salários, se a Prefeitura garante que vai pagar os salários, 13º, e sobre as demissões, né? Porque é o grande fantasma. Lá no seu caso, como é que está sendo? O nosso caso também está terrível. Eu estou, assim, muito triste. Passei a manhã toda ontem no Tribunal de Contas, conversando com o corregedor, que é o Dr. Malheiros, conversando com o Cristóvão, que é um corregedor também, que é até de Cruzeiro do Sul. Digo, vou conversar com ele, como é de Cruzeiro do Sul, ser sensível também a essa situação, de a gente achar uma saída para esse caso, não só de Cruzeiro do Sul, mas de todo o estado do Acre. Conversei também com a conselheira responsável pelo município de Cruzeiro do Sul, que é a conselheira de Jesus. Então, assim, infelizmente não tem. O Tribunal de Contas foi bem claro. Olha, vamos ter uma reunião da CNM dia 5 agora, aqui em Rio Branco. A CNM está vindo o vice-presidente aqui para uma reunião em Rio Branco, para a gente conversar junto com o Tribunal de Contas do Estado, mostrar que outros estados, como Rondônia, como Bahia, já se adequou com um dos temas que nós estamos batendo. Exemplo, os contratos dos programas federais. Vou dar um exemplo da saúde, Cruzeiro do Sul, fora de todos os municípios que existem também. Nós temos um repasse de quase R$ 1.200.000 em Cruzeiro do Sul para os programas federais que os prefeitos anteriores aceitaram esses programas, e esses programas acarretam um recurso, mas acarreta uma despesa muito grande. E aí, Cruzeiro do Sul, com R$ 1.200.000 de repasse, só de funcionário é pago quase R$ 1 milhão com esses repasses. Em termos práticos, o que o senhor vai fazer? Vai demitir? Não tem jeito, infelizmente, a lei já está bem clara que de responsabilidade fiscal. Eu vim protelando o ano passado, esse ano, protelei. Só na minha protelação, que eu vinha tentando achar saída, tentando resolver, fora as demissões que eu já fiz ano passado, fiz esse ano,
eu peguei 3 multas do Tribunal de Contas. Já peguei 3 multas Quanto é de que tá 14 lá? mil cada uma. O valor está acima de 54? Cruzeiro Tá do Sul eu recebi com 61 e ainda está com 61. No final do ano passado eu não cheguei a 59. Por quê? Porque deu uma melhorada na receita. E aí, com mais os cortes que aconteceu, eu cheguei a 59. Quando é agora, a receita baixa, as dificuldades do município, até mesmo eu peço sempre à população da nossa cidade, nos ajude com a arrecadação de ICS, de IPTU, vamos pagar os encargos, alvará, taxas, porque isso melhora a nossa receita. Quantos serão demitidos lá? Cruzeiro do Sul, aproximadamente em torno de 300 a 500 funcionários vai ter que entrar no corte, infelizmente. Isso inclui provisórios e permanentes? Não, permanente não vai chegar nos permanentes, graças a Deus não vai chegar, mas vai chegar no provisório, que Cruzeiro do Sul, como não houve condições de fazer concurso, porque justamente, se o índice está alto, eu não tenho nem condições de fazer concurso para as pessoas que têm vontade de ser contratado permanente. Não consegui fazer um concurso, que é a minha maior vontade de fazer concurso público. Quais as áreas que vão ser atingidas? Todas as ações. Todas as ações, todas as áreas do município. Do gabinete até a pequena secretaria que tem no município. E ainda vou ainda tomar outras medidas. Amanhã estou sentando com todo o meu secretariado, amanhã estou sentando com a Câmara de Vereadores, amanhã vou sentar com os sindicatos, vou chamar os sindicatos da educação, da saúde, do próprio município, vou chamar os sindicatos, vou conversar. Vamos ter que diminuir, além de ter os cortes de demissões, vamos também ter a redução salarial. Eu vou ter que entrar com redução salarial também. Eu fiz isso assim que eu assumi. Eu prevendo a dificuldade financeira do ano passado, eu já entrei 6 meses de redução salarial do meu salário e de vários funcionários. Pois é, eu quero perguntar o seguinte, fora isso, tem as dificuldades naturais do município. Por exemplo, o senhor pegou a cidade muito esburacada, deu uma melhorada, tem outros programas também. Como é que está para administrar isso tudo, com essa redução? Justamente isso. O que é que o Tribunal de Contas cobra nosso? Por que existe a lei de responsabilidade fiscal? Justamente para sobrar recursos para investir em infraestrutura. Nós temos feito malabarismo com pouco que chega. Um pouco que chega, a gente consegue fazer milagre e arrumar a infraestrutura da cidade. Graças a Deus, esse ano investimos muito, mas ainda falta mais. E aqui, como estamos ao vivo, quero também pedir perdão à nossa população de Cruzeiro do Sul, que eu não consegui fazer ainda tudo que eu quero fazer na nossa cidade, na parte de infraestrutura. Não tem ruas para ser arrumada, não tem ruas para ser aberta, apesar de abrir, esse ano eu abri várias ruas da nossa cidade, não tem ruas para ser consertada e nós estamos consertando até onde o inverno vai dar. Né? Tapa buraco a gente fez, mas como temos falado sempre nas minhas entrevistas, a situação de infraestrutura da cidade de Cruzeiro do Sul, com a quantidade de ruas que tem, 250 quilômetros de ruas, com o asfalto fino que nós temos, o asfalto de Cruzeiro do Sul, a solução é recapeamento. Esse ano recapeei um pouco, não recapeei o que eu queria, recapeei um pouco, mas eu creio, o próximo governador, Gladys Cameli, já fez um compromisso comigo e com a nossa cidade, que vai me ajudar na infraestrutura da nossa cidade para recapear o maior volume de ruas possível até o final da minha gestão. E ainda tem as denúncias da oposição lá, né? Que o senhor tem sido muito alvo de denúncias lá na Câmara Municipal. Tem a história da usina de asfalto, que o senhor estaria pagando valores indevidos. Como é que tem sido isso? O que o senhor responde a essas críticas? Rapaz, eu respondo isso com a consciência tranquila, dizer que os cofres da Prefeitura, toda a Secretaria estão dispostos aos órgãos fiscalizadores para olhar lá, que pode ter certeza que estamos trabalhando, cuidando do mínimo detalhe para que o dinheiro público não seja jogado no mato indevido e nem sido desviado. Isso eu tenho feito. Todas as denúncias que chegaram no Ministério Público Estadual, na Polícia Federal, tudo foi levantado e, graças a Deus, estou com a consciência tranquila que tudo que me pede de documentação do Ministério Público Estadual e da Polícia Federal, entregamos e eles estão fazendo levantamento, porque eu não tenho nenhum problema. Irmãos, até para ter ideia, Rogério, para mim usar até o carro da Prefeitura, é raro eu usar o carro da Prefeitura, porque eu uso o meu carro. Combustível da Prefeitura, no meu carro, nunca foi colocado 1 litro. Quem abastece o meu carro sou eu, com o meu cartãozinho. Então eu faço tudo que é possível para ajudar a sobrar mais recursos para investir na nossa cidade. Então, prefeito, as denúncias, isso passa prefeito, entra prefeito, sempre vai ter oposição querendo jogar pedra
aonde não existe. Isso não é de hoje, desde a época que Jesus estava... Deixa eu falar com a prefeita, porque Tarauacá também não é diferente. A senhora tem lá um pedido de cassação que foi aprovado pelos vereadores, tem reclamação da situação da cidade, até o Gledson, que é um morador de lá, que está aqui em Rio Branco, ele diz o seguinte: a gente chega na cidade, não tem condições de tráfego, muito buraco, enfim, é situação de recursos, que são poucos, mas tem as questões técnicas também, prefeito. Sim, o que aconteceu? Tarauacá realmente tem buraco. Já assumimos com muito buraco, né? Na verdade, todos os municípios estão nessa situação. E Tarauacá, o que aconteceu? Com os poucos recursos que a gente tinha, eu optei em quê? Que cada gestor trabalha de uma forma. Tem gestores que preferem fazer de conta que estão trabalhando, ajeita ali o centro da cidade, e quem passa, olha, diz, está bonitinho, não sei o quê. Nós optamos em fazer o quê? Como tem uma grande parte da cidade onde estavam com trapiche, os trapiches que, por sinal, tinham feito ainda na minha gestão de 2011 e precisavam todos serem refeitos, já que estavam caindo, nós optamos em fazer aterros naqueles lugares, tiramos mais de 1.000 metros de trapiche e usamos o recurso que nós tínhamos naquela área. E eu sempre expliquei para as pessoas lá, os buracos nós vamos trabalhar quando a gente tiver condições. Mas vamos trabalhar onde está havendo mais a necessidade. E realmente falta, nós não temos, com recurso próprio, não tem como a gente trabalhar. Sempre falo, não saio, vou às reuniões, explico, tem horas que eu até brinco, digo para o pessoal, não me fala em buraco, eu estou ficando traumatizada. Fui a Feijó no Festival do Açaí, no carro que eu estava indo, alguém da prefeitura comentou comigo que Feijó tem mais buraco do que Tarauacá. E eu falei, deixa de brincadeira, vamos esquecer a história de buracos, não é? Porque fica naquela, aqui tem mais, ali tem mais, mas é complicado, porque a gente, como gestor, a gente tinha aquela vontade, a gente tem a vontade de mostrar um bom trabalho e se depara com essa dificuldade financeira. E eu ainda tenho um grande problema, eu trabalho muito com planejamento, eu não gosto de fazer se eu souber que nós não vamos ter condições para pagar. Tudo tem que ser ali, o preto no branco, vamos fazer, temos que pagar. É tanto que nós não temos dívida, tudo que a gente faz, a gente cumpre com os nossos pagamentos. Bem, difícil, uma situação complicada. Eu quero agradecer a vinda de vocês e mais alguma informação? Rogério, só falando aí sobre o processo de cassação, não tem nada a ver com corrupção, não é? Aquilo ali foi O que aconteceu? Eu viajei 2 vezes, o vice-prefeito não poderia assumir porque estava candidato a deputado estadual. Eu passei a prefeitura para o presidente da Câmara. Ele teve que viajar, o juiz não aceitou, que seria o próximo, e ele passou para o procurador do município. Durante 2 vezes ele fez isso. Numa outra oportunidade, quando eu fui viajar, não estava o presidente da Câmara, o juiz já tinha mandado uma oficina que não poderia assumir, e aí eu passei, então, também para o procurador. Esse foi a causa principal do pedido. São as agruras, né, de ser prefeito, sim, né? Sim, além de tudo isso, ainda tem as questões legais, sim, burocráticas, enfim. Tudo tenta fazer política. As demissões que estão acontecendo na minha cidade, tem um que, estou me demitindo porque eu sou parente de vereador. Irmãos, só para você ter ideia, nós não temos como nem escolher, é a realidade do município, né? Deixa eu encerrar que o nosso tempo acabou. Na questão de saúde, só médico no Cruzeiro do Sul, nessa primeira demissão, saiu 5. Né? Então, assim, nós estamos numa situação difícil, Rogério. Quero cada dia mais pedir a Deus sabedoria para todos nós prefeitos. Nós vamos para Brasília, falar com o ministro do Planejamento para ele tentar ajudar nós com essa normativa, porque senão só o Cruzeiro do Sul não perder quase R$1 milhão das emendas do Calha Norte. Graças a Deus que a integração está mudando o pensamento, porque senão ia ser mais 3 milhões. A bancada federal vai nos ajudar. E vamos brigar para que a bancada federal nos ajude com também o repasse dos programas federais, porque não tem como nós assumirmos as estruturas de funcionário dos programas federais. O recurso é federal, os programas são federais, aí nós vamos ter que assumir os índices de funcionários dos programas federais, isso não dá. Então é isso que nós vamos bater na tecla para brigar e lutar para que a gente possa fazer, achar uma solução para ajudar a diminuir a quantidade de funcionários e pais de família que estão perdendo seu emprego, não por culpa do prefeito A ou B ou C, por culpa da realidade das estruturas municipais que cresceu. O exemplo do Cruzeiro do Sul cresceu demais. O Cruzeiro do Sul tem eram 2 obras que estavam prontas e o ex-prefeito inaugurou. Vamos marcar uma entrevista para falar só disso, prefeito. Vamos fazer um intervalo, voltamos já.